Lágrimas e glórias, da ansiedade ao sucesso. Resiliência, superando os desafios na carreira profissional. Olha, quem tem uma carreira profissional longa, como é o meu caso, por exemplo, sabe que as coisas mudam com o passar do tempo. Eu comecei minha vida, eu me formei com 24 anos de idade, estou com 42, então vou fazer aí 18 anos de carreira de médico. E eu comecei minha vida profissional, primeiro eu estava estudando, eu fui para São Paulo, depois que eu me formei, para estudar e fazer minha formação complementar em São Paulo, porém eu acabei sendo convocado pela Força Aérea Brasileira, a Aeronáutica, e naquela época, hoje em dia temos muitos médicos sendo formados, mas naquela época a quantidade de médicos era muito pequena e a lei do serviço militar obrigatório para médico valia muito. Inclusive o capitão que me ligou disse, se você não voltar, você vai enfrentar um processo judicial, vai ficar sem tirar o passaporte, todas as sanções da lei. E aí eu precisei voltei para Recife. Eu já estava em São Paulo há uns dois meses já, eu estava estudando lá. E aí essa foi a primeira vez que eu tive que ter resiliência, porque eu não queria servir, embora tenha sido uma das melhores experiências que eu já passei na minha vida profissional, mas eu não queria servir na Força Aérea. E no final do meu período, de um ano, né, de período obrigatório que eu fiquei, eu acabei conhecendo a minha esposa, Priscila. E a partir daí me enraizei cada vez mais aqui em Recife. E na verdade essa questão da convocação da Força Aérea para mim foi maravilhosa para eu poder ter essa vida que eu tenho hoje. Inclusive eu aprendi muito lá na aeronáutica. Vou até colocar umas fotos aí para você ver do tempo que eu era inicialmente aspirante Francisco, e depois eu me transformei no tenente Francisco. E agora eu estou aqui depois de toda uma série de guinadas profissionais que minha vida deu, e eu vou falar sobre isso. Resiliência na nossa carreira profissional é importantíssimo. Tanto você pensando do lado profissional, como também do lado financeiro. É o caso de Tássio. Tássio, por exemplo, tem 2 formaturas. Ele é formado em contabilidade e economia, e agora, aos 52 anos de idade, não conseguia mais emprego. A vida toda dele foi trabalhar como emprego, né, como empregado, e era isso que ele sabia fazer, foi para isso que ele estudou, foi para isso que ele se preparou, era essa a vida que ele buscava, e agora ele precisou dar uma grande guinada profissional, que foi sair do sistema, vamos dizer assim, de emprego e entrar no empreendedorismo. E ele está muito satisfeito, está muito bem, está muito feliz, está conseguindo já ganhar o dinheiro dele e precisa cumprir a jornada dele. E para você que está chegando aqui agora, conhecendo o meu canal do YouTube, isso aqui é uma série de vídeos que eu estou gravando, Lágrimas e Glórias, da Ansiedade ao Sucesso. Eu conto a história de Tássio, como ele está fazendo para sair de desempregado a empreendedor. Ele tem o objetivo de chegar aos 30 mil reais por mês de renda. E a ideia dessa série é que eu estou atuando como mentor de Tássio para ajudá-lo nessa jornada, principalmente para transformar a energia da ansiedade em energia para o crescimento profissional e financeiro. Da ansiedade ao sucesso. Para você saber como é que está a história de Tássio, se liga aí. De desempregado a empreendedor. Tássio tem 52 anos e é formado em contabilidade e economia. Ele estava desempregado, cheio de ansiedade, com medo de as coisas darem errado. Mas ele sonha alto e pretende ter uma renda de 30 mil reais por mês. E para isso ele se lançou na carreira de empreendedor e já conseguiu abrir uma pequena loja de autosserviço, o mercado autônomo. Agora ele pretende crescer abrindo novas unidades e já está buscando um novo ponto para trabalhar. Sua primeira loja já teve um bom faturamento e já temos dados reais sobre o padrão de consumo dos clientes.
E agora estamos trabalhando em um complexo sistema de ancoragem para melhorar a margem de vendas e aumentar o lucro da operação. Tássio tem um perfil misto, predominantemente introspectivo, mas a sua impulsividade já está mais aflorada. Então precisamos canalizar essa energia da ansiedade para ele conseguir decolar de vez rumo ao sucesso profissional e financeiro. Essa não é uma tarefa fácil e depende exclusivamente dele. Isso porque ele agora precisa desenvolver sua capacidade de captar novos pontos de venda e ele precisa criar uma apresentação roteirizada do seu negócio. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico. Hoje eu vivo a vida dos meus sonhos e agora eu quero te ajudar a também evoluir através do controle das suas emoções. E se você está sofrendo de ansiedade, principalmente de insônia, saiba que eu posso te ajudar através da minha consulta exclusiva online para sono e ansiedade. Com ela eu vou solicitar exames para você, vou prescrever medicações a partir da análise do seu padrão comportamental. Vamos escolher a medicação mais assertiva. Tratamento não medicamentoso nós também vamos fazer através de alimentos funcionais e também ao desenvolvimento do que eu chamo de mente forte, autoconhecimento, autocontrole, automotivação e espiritualidade. Para você ter mais informações sobre esse serviço, basta acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo. Mas se você está buscando o sucesso profissional e financeiro, eu também posso te ajudar através da mentoria Lágrimas e Glórias, da ansiedade ao sucesso. Com ela eu vou ser o seu mentor, vou analisar o padrão mental que você tem, vamos definir juntos o seu ponto A, que é o ponto onde você se encontra, e o ponto B para onde você quer ir. E a partir daí vamos traçar a melhor estratégia que seja adequada, principalmente ao seu padrão comportamental, seu padrão mental, e com isso você vai colocar a energia da forma mais assertiva possível para você atingir os melhores resultados. Para você ter mais informações sobre a mentoria Lágrimas e Glórias, da ansiedade ao sucesso, basta acessar o link da mentoria que está aqui na descrição desse vídeo. Olha, e no vídeo de ontem, na verdade no vídeo da sexta-feira, nós tivemos também comentários. Eu vou ler aqui rapidamente, porque a graça dessas séries que eu estou fazendo aqui no meu canal do YouTube é a gente ler os comentários. Então, vou abrir aqui agora o vídeo número 23, Lágrimas e Glórias, Inteligência Artificial e Novos Multimilionários, da Ansiedade ao Sucesso. Vamos abrir aqui, Ana 2024 SP. Ela escreveu assim: meu perfil, se eu pudesse não saía nunca de casa. A Ana certamente estava se referindo ao perfil introspectivo, que é o meu. Meu perfil, na verdade, é misto, tem um pouco dos dois, introspectivo e impulsivo, mas, sobretudo, o perfil introspectivo. A pessoa introspectiva é aquela pessoa que normalmente é calma, normalmente é mais calada, normalmente é mais na dela, só que ela pensa muito. E de tanto pensar, é um ótimo tomador de decisões, é o líder estratégico. E também é aquela pessoa que de tanto pensar ela pode se tornar um procrastinador. Então eu luto contra a procrastinação todos os dias. Você me vê aqui nessa produção intensa de vídeos, mas não sabe o que eu passo, que eu tenho que trabalhar na minha mente para dar toda essa produção. Já na estratégia eu sempre acerto, os meus vídeos são sempre estratégicos para o meu canal do YouTube crescer. Olha como eu estou crescendo. Quase 700 mil inscritos nesse momento. Estou feliz demais aí pela sua confiança de seguir aqui o meu trabalho. Mais de 1 milhão de visualizações por mês. Todos os meses, mantido aí já há mais de um ano nesse ritmo. Então, realmente você tem que ter uma estratégia, mas você tem que ter a produtividade. O introspectivo tem isso. E uma característica do introspectivo é que o introspectivo costuma não ser aquela pessoa que sai muito de casa. É aquela pessoa que aguenta ficar dentro de casa. Eu já passei 15 dias sem sair de casa e eu só saí para cortar o cabelo. Porque eu não tive a ideia que eu poderia, de repente, pensar em chamar uma pessoa para cortar o meu cabelo aqui em casa. Quem sabe um dia eu entre nessa possibilidade também para não precisar sair da minha casa. O introspectivo tem isso.
Mas o introspectivo pode ir à depressão, então tem que ter bastante cuidado com todos os aspectos. E aí a Ana fez esse comentário dela, que ela parece comigo, gosta de ficar em casa. Então é isso. Ó, vamos falar de resiliência, tá? A resiliência é um dos pilares da espiritualidade, que eu ensino para os meus pacientes, para os meus mentorados. A espiritualidade é necessária para você não entrar em depressão. E a espiritualidade é diferente da religiosidade. Ela tem dois pilares. Um é o propósito e o outro é a resiliência. O propósito é aquele motivo pelo qual você levanta da cama todos os dias. O propósito é algo muito maior, é a razão da sua vida. Por exemplo, o meu propósito é criar os meus filhos. Eu tenho 3 filhos. Meu filho mais velho tem 8 anos e o meu filho mais novo tem 1 ano. Aí eu tenho um filho do meio com 6 anos. Cada filho eu calculo que demora cerca de 30 anos para ser criado. Porque não é só ele ficar independente financeiramente, é ele ficar independente também do ponto de vista emocional. Então eu tenho um filho hoje que tem 1 ano de idade, o meu filho caçula. Eu tenho 29 anos de propósito aí pela frente. Então, se Deus quiser, eu quero ter mais filho ainda, mas supondo que eu não tenha, serão 29 anos de propósito. Eu tenho hoje 42 anos. Quando eu chegar aos 71 anos, meu propósito foi concluído. E aí minha vida vai perder o sentido. Só que a gente não pode viver sem propósito. Então, quando eu tiver 72 anos, eu vou ter que ter outro propósito. Eu vou ter que daqui para lá pensar em alguma coisa que me dê vontade de sair da cama, que me dê vontade de trabalhar, de criar alguma coisa, de ajudar pessoas, de fazer alguma coisa diferente para eu não ficar em casa o tempo todo. Às vezes esse propósito é cuidar de alguém, às vezes esse propósito é cuidar de você mesmo, às vezes esse propósito é alguma coisa profissional. Eu tenho aqui, por exemplo, uma outra possibilidade de propósito, que é isso que eu estou fazendo aqui no meu canal do YouTube. Eu adoro ajudar as pessoas dando conselhos. Quando eu gravo um vídeo como esse, é uma forma de eu dar um conselho. É como se você dissesse assim, ó, eu estou com um problema aqui, eu vou falar com o Dr. Francisco para ver a opinião dele sobre esse problema. Aí você entra num vídeo meu e você assiste. São vídeos que eu falo aqui no meu tom normal, né? Na minha velocidade normal. É como se eu estivesse conversando com você, eu e você aqui, ó. Tô aqui no sofá da sala de brinquedo aqui da minha casa. A gente tem uma sala aqui separada da sala principal, onde ficam todos os brinquedos dos meus filhos. E hoje eu vim gravar aqui. Então é como se a gente estivesse batendo um papo. Como se a gente fosse, eu e você, pessoas, né, cheios de amizade. Eu tenho uma amizade por você e você por mim. E eu estou te dando um conselho aqui sobre resiliência. Isso, para mim, me dá muita felicidade. Pode ser que esse seja o meu propósito no final. Não sei. Não sei como é que minha cabeça vai estar aos 70 anos de idade. Mas é fundamental você ter um propósito. Olha, esse meu filho caçula, ele nasceu em 28 de fevereiro de 2024, no ano passado. E quando ele nasceu, eu estava enfrentando muitos problemas. E aí, eram problemas que eu estava rompendo a barreira do emagrecimento no meu canal do YouTube, rompendo a bolha. Quando você vai romper uma bolha, onde você está numa rede social, você tem que matar o canal, e depois ele ressurge das cinzas, porque você vai trocando o público. Isso é muito complexo de ser feito. Eu gravei, se não me engano, 300 vídeos para romper essa bolha. E foi muito difícil, eu postava 2 vídeos todos os dias. E eu esperava que a ruptura da bolha fosse acontecer em janeiro. E não aconteceu. Ela aconteceu em abril de 2024. E de janeiro até abril, todos os dias eu pensava em desistir. Eu me lembro, eu costumo dizer isso para os meus pacientes, foram 120 dias que eu passei pensando 120 vezes em desistir. Desistir de tudo. Desistir de tudo. Parar de trabalhar, inclusive. Às vezes eu olhava para a janela, dava vontade até de pular. De tão difícil que estava. Quando meu filho caçula nasceu, o plano de saúde recusou a entrada dele
no nosso plano, que nós temos um plano familiar, que eu, minha esposa e meus filhos, que é um plano individual, e nós temos uma cláusula no contrato que eu tenho o direito de acrescentar dependentes. E ainda assim o meu filho nasceu da minha esposa, que também está nesse plano. Então, por dois motivos, um pelo direito legal, pelo nascimento, e outro pelo meu direito civil contratual, do contrato de plano individual familiar, nós tínhamos o direito de colocar o nosso filho no plano, nesse nosso plano. Mas a operadora negou. A operadora lá, quer saber não. Instituição, pessoa jurídica, contra pessoa física, negou e pronto. E aí eu tive que entrar na justiça, minha esposa é advogada, ela estuda medicina, mas ela é advogada. Isso foi muito estressante, porque eu me senti muito vulnerável. Você está com um bebê recém-nascido dentro de casa, sem plano de saúde, você fica com medo. Se acontecer alguma coisa, ela é muito frágil, qualquer hora pode acontecer qualquer coisa. E eu estava ainda por cima sem dinheiro, porque eu estava rompendo a bolha do emagrecimento, e nessa ruptura o canal cai, que é o meu principal ponto de vendas, é o YouTube, né? E eu estava muito vulnerável. Além disso, enfrentei um problema seríssimo aqui no meu condomínio, que um dos vizinhos estava fazendo uma obra e estava ultrapassando os limites da produção de ruído, e o antigo síndico estava protegendo a obra. Não me deixava, por exemplo, ter acesso ao nome do proprietário da obra, não me deixava ter acesso à RT, que é um documento de responsabilidade técnica, e eu tive que entrar na justiça contra o meu condomínio, que é uma das piores coisas que você pode fazer na sua vida, é processar o seu condomínio, que você está processando seus vizinhos, no final das contas, para poder ter acesso ao nome do dono da obra e a RT, que é um documento, a anotação de responsabilidade técnica, para eu poder tomar as providências. Eu tinha que defender o meu recém-nascido. Existe uma lei aqui no estado de Pernambuco que determina um limite de produção de ruído, mesmo em obras. Só que lutar com obra é muito difícil. Todo mundo você fala, ó, eu estou lutando contra uma obra, aí todo mundo vai responder para você, sim, mas todo mundo faz obra. Todo mundo incomoda e todo mundo é incomodado. Isso é muito difícil. Mas eu tinha meu filhinho recém-nascido e eu não podia deixá-lo sozinho. Ou eu sou pai ou eu não sou, não é verdade? E eu fui enfrentar. Então foram muitos problemas. Mas aos poucos a gente conseguiu, vencemos contra a operadora do plano de saúde. Eles tiveram que pagar uma indenização, colocaram meu filho no plano de saúde. Inclusive eu até já recebi a indenização. Contra o condomínio, estamos aguardando a decisão final, mas nós conseguimos ter acesso a todas as informações necessárias. O proprietário do apartamento foi incluído no processo e está respondendo junto. Conseguimos tomar todas as providências. E aí é com a justiça, a decisão que vai acontecer, a justiça que tem que decidir, não sou eu. Mas eu consegui cumprir o meu papel em defesa do meu filho. E também a bolha do emagrecimento foi rompida, o canal cresceu muito depois, né, ao longo do ano de 2024, e graças a Deus a questão financeira cada vez está ficando mais, vamos dizer assim, mais tranquila, né? Cada vez a gente opera mais no azul, a família vai progredindo, esse ano a gente já teve bastante lazer, diversão, foi ótimo. A questão é que não existe mal que dure para sempre. Toda vez que você está enfrentando problemas graves, sérios, o pior que sejam, você tem que ter a consciência de que aquilo vai passar. E ó, a pior coisa que pode acontecer com um empregado é a demissão. Você é funcionário de empresa, se você for demitido, é a pior coisa que pode acontecer com você. Mas eu vou te dizer, eu já fui demitido. E ninguém morre de demissão. Você vai ser demitido, mas você não vai morrer. Você só vai ficar sem ter trabalho. Mas ficar sem ser trabalho tem dois lados, como tudo na vida. Tem o lado ruim, porque você tinha aquele trabalho, com aquela renda não tem mais. Mas tem o lado bom, porque Deus te dá 24 horas todos os dias, lembra? Todos os dias você tem um dia e uma noite.
um sol e uma lua. E você vai passar a ter todas aquelas horas todos os dias. E aí você pode escolher se você vai procurar um outro emprego ou se você vai entrar num trabalho de escala. E às vezes você entra num trabalho de escala, depois de uma demissão, e você cresce, vira um empreendedor, e aí sua vida muda. Tem várias histórias de grandes empresas que surgiram a partir de uma demissão do empresário. Ele era empregado, foi demitido, abriu empresa e enriqueceu depois disso. Tem várias histórias. Coloca na internet aí que você vai ver várias histórias que começaram com perdas. E eu estou falando de demissão porque eu estou falando de emprego. Mas você pode pensar em vários outros aspectos. Você pode, por exemplo, ter uma empresa que a empresa faliu. Depois da falência da empresa, você ficou com tempo livre e decolou em outra área. Aconteceu isso comigo. A academia estava de mal a pior, veio a pandemia, tiro de misericórdia. E aí? Eu poderia ter ficado chorando, ou eu poderia ter usado o meu tempo livre para criar outra coisa. E foi exatamente isso que eu fiz. E aí eu criei os meus atendimentos domiciliares para a Covid. Isso me deu muito dinheiro, muito retorno. Foi muito bom do ponto de vista profissional e financeiro. 6 meses que eu passei ganhando bastante dinheiro, reconhecimento, ocupando meu espaço, tudo de bom. Depois, esse trabalho praticamente foi aniquilado de um mês para o outro. Num mês eu estava ganhando muito dinheiro, no mês seguinte ganhando quase nada. Tive uma queda na minha renda de 90%. E aí? E aí que eu não ia morrer disso. Eu tive que inventar outra coisa. Aí eu sempre gostei, eu já tive uma academia de ginástica, sempre gostei dessa questão de controle de peso. Foi em 2021, já tinha saído o estudo do Ozempic, eu já tinha um subsídio científico para poder trabalhar. Enfrentei os intempéries de você ser um pioneiro na área, eu fui pioneiro, né, falando de emagrecimento cientificamente. E estou aqui agora. Ó. Se você pegar os meus vídeos antigos de emagrecimento, de pressão alta, de diabetes, de colesterol, de infarto, se você pegar lá, você vai dizer, ó, estou falando que o emagrecimento tem esses benefícios. Controle da pressão, do diabetes, do colesterol. Eu falava muito também da ansiedade de uma forma mais, vamos dizer assim, mais branda, porque a gente não tinha as comprovações científicas. E de 2021 para cá, as comprovações foram surgindo. E eu vi semana passada, eu vi um grande cardiologista brasileiro, um dos maiores cardiologistas brasileiros dessa nova geração, dando notícias do Mounjaro, que era uma medicação do endócrino, vamos dizer assim. Porque era o endocrinologista, que manejava o emagrecimento. E eu, como cardiologista, lá no início, no meu pioneirismo, eu sofri com isso. Mas hoje o emagrecimento não é mais do endocrinologista, é de todos os médicos. Inclusive a tirzepatida, que é o Mounjaro, está sendo avaliada agora, em fase final já, para se tornar um tratamento do Alzheimer. Então o emagrecimento vai ser também do neurologista. É de todo mundo, porque o sobrepeso e a obesidade é o pior problema de saúde que existe hoje entre os seres humanos. É a causa direta ou indireta de 80% de todas as mortes. Tem a ver com todo mundo, com nefrologia, cardiologia, endocrinologia, cirurgias, muitas cirurgias, e agora também o Alzheimer foi identificado. Tem vídeo de Alzheimer aqui no meu canal. Se você quiser assistir, tem um vídeo recente do Alzheimer que eu faço essa ligação. Ó, pessoal, tem a ver com emagrecimento. Eu fiz essa ligação antes do estudo aparecer. Por quê? Porque tinha lógica fisiopatológica. Então, o introspectivo tem essa vantagem, né, de ele pensar na frente de todo mundo. Porque lembra que o introspectivo pensa muito? Eu penso muito na frente de todo mundo. Mas a questão é você entender para onde a vida está te levando. Aí você escolhe o seu caminho e vai em frente. E tenha certeza que ninguém morre de desemprego, ninguém morre de falência, ninguém morre de perseguição profissional, nada disso.
vai passar e você tem que superar. E cada vez que você supera um desafio como esse, sua resiliência aumenta, cada vez você fica com mais resiliência e você sempre vai ficar mais forte, mais resistente para passar pelos problemas profissionais, sejam lá quais forem. E eu, por exemplo, que tenho já quase 18 anos de formado, quase 18 anos de trabalho, já enfrentei os mais variados problemas. Você nem imagina, eu já fiquei sem receber salário, sem poder reclamar. Eu já fui perseguido no emprego e acabei demitido. Eu já tive uma falência na minha empresa. Eu já sofri de tudo. Eu já sofri desconfiança de colegas que já menosprezaram minha história, por exemplo. Já sofri de tudo, mas estou aqui, sorridente, feliz. E sai da frente que eu estou indo em frente. É como diz aquele ditado, foguete não dá ré, né? Hoje em dia o foguete dá ré, outro dia eu vi um foguete dando ré. Mas é isso, segue em frente, você não vai morrer disso. Quando eu estava no meu pior momento, que eu pensava em desistir lá no início do ano passado, 2024, que eu olhava para trás, vocês vão ver nos meus vídeos anteriores, tem um berço aqui na minha sala. Esse berço é do meu bebezinho, que ele agora tem 1 ano, mas ele, quando era recém-nascido, dormia muito nesse berço. Eu trabalhava aqui na sala da minha casa e eu olhava assim para o berço e dizia, se eu desistir, esse menino se lasca. Ele não pode ficar sem pai. Eu não tenho o direito de desistir. Era isso que eu pensava, isso é o propósito, isso é muito forte. E a resiliência, tudo passa. Juntando propósito e resiliência, você tem a espiritualidade. A espiritualidade é o que faz você não entrar em depressão. Então você tem que desenvolver sua espiritualidade, porque todo mundo que se propõe a ser grande vai levar pancada. Não é fácil ser grande. Já falei isso em vários vídeos. Não é fácil você ser o cara ou a mulher que ganha 30 mil reais por mês. Se você se propõe a ser a pessoa que ganha 30 mil reais por mês, se prepare. Se prepare para você levar pedrada, pancada, como a gente diz aqui no Nordeste, lapada. É assim. Se você não aguenta, não seja. Fique lá com seu salário mínimo, no seu empreguinho CLT, sossegado, sem ansiedade, dormindo bem e feliz. Tá bom? Então, resiliência sempre. E se você está sofrendo com ansiedade e principalmente com insônia, não está conseguindo dormir, a insônia é uma das causas também de infarto, AVC, de várias doenças. A insônia tem a ver, inclusive, com a inflamação no corpo. Então você tem que resolver isso. Você tem que aprender a controlar suas emoções. Então controle as suas emoções, controle sua ansiedade. 70% dos casos de insônia se relacionam com a ansiedade, porque o controle da ansiedade é uma das principais medidas de promoção de saúde que nós temos atualmente.